tema central da Bíblia Sagrada é o plano divino da redenção do homem, isto é, trazer o homem de volta para Deus. E quando eu digo homem, estou me referindo também ao homem e à mulher. Quando nós falamos trazer de volta para Deus, obviamente significa que o homem se afastou de Deus quando desobedeceu à ordem divina lá no paraíso, comendo do fruto proibido, passando a partir de então a ter a sua comunhão com Deus quebrada, a morte espiritual, e também como consequência dessa desobediência foi condenado a morrer, a morte física dentro de um tempo. Então, o texto que nós queremos ler, falar nesta manhã, um texto bem conhecido, a primeira menção do Evangelho na Bíblia Sagrada, em Gênesis 3,15, onde diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." E a mensagem, o título, podemos dar esta mensagem, esta breve mensagem, o eterno propósito de Deus. Podemos observar de uma maneira macro, ou seja, com uma visão global das Escrituras, Deus operando o seu plano de redenção da humanidade, arquitetado desde antes da fundação do mundo. Há vários exemplos através da Bíblia falando com relação a isto. Por exemplo, aqui Mateus capítulo 25, no versos 34, onde diz: "Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Encontramos também em Efésios capítulo 1, versos 4, Hebreus 4, versículo 3, Apocalipse 13, 8, onde diz: "O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo." A primeira menção efetiva da vinda de Jesus à Terra é citada nesse texto que lemos em Gênesis 3,15. "Da semente da mulher", referente a Jesus, "nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, que é o diabo." Esta palavra profética foi cumprida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas 4,4, "Na plenitude dos tempos nasce Jesus." E nós queremos falar com relação ao nascimento sobrenatural de Jesus. Há vários versículos dentro da Bíblia Sagrada onde faz referência ao nascimento de Jesus. Um deles, um dos principais, um versículo bem conhecido, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele diz: "Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e será chamado o seu nome Emanuel." Podemos ver essa profecia se cumprindo em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o aviso do anjo Gabriel a Maria, e em seguida, no Lucas 2, 4 a 7, o cumprimento sobrenatural do nascimento de Jesus. Em Lucas 1, 35, a Bíblia diz: "Respondendo o anjo, disse-lhe, falando com Maria, o anjo Gabriel: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Esta palavra do anjo a Maria se cumpre aqui em Lucas, no capítulo 2, nos versos 4 a 7, onde diz assim: "E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem." Esse cumprimento, este evangelho foi pregado desde o Antigo Testamento, se cumpre na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como temos lido nesses textos. Esse evangelho foi pregado, podemos ver aqui Paulo falando aos Gálatas, capítulo 3, no versículo 8, um evangelho pregado a Abrão no Antigo Testamento, longe do nascimento de Jesus, mas as boas novas não foram confirmadas tão somente com a vinda do Senhor. Ela já tem sido falada através, ao longo da Bíblia, do Antigo Testamento, e mesmo antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha, no seu plano divino da salvação,
arquitetado este plano maravilhoso de resgatar o homem a Deus. O ministério sobrenatural de Jesus. Jesus nasce, agora o Senhor, quando chega na idade de 30 anos, ele começa o seu ministério. E podemos ver em Mateus, no capítulo de número 4, a Bíblia nos dizendo assim, versículos 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Jesus operou milagres aqui na terra, os quais nunca houvera antes. Agora o Senhor, no final do seu ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição, de uma maneira sobrenatural, acontece. Vemos ali em Lucas, capítulo 23, versículo 46, quando Jesus brada ali na cruz do Calvário, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali o Senhor morre ali, mas podemos ver a sua ressurreição em Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo de número 24, e a partir do versículo 1, onde a Bíblia nos diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O milagre maior aconteceu. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Essas são as boas novas do Evangelho. O Evangelho, o significado dessa palavra são as boas novas. E essas boas novas são boas novas de salvação. De que adiantaria o Senhor ter feito todos os milagres que fez se a morte o retivesse naquele túmulo? Mas a morte não pôde conter o Senhor naquele túmulo. Jesus venceu a morte. E você que nos ouve nesta manhã também, esta palavra, ouvindo, crendo e abrindo o seu coração para receber ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e se arrependendo dos seus pecados, você também passará da morte para a vida. Mas vejo que depois de ressurreto, Jesus também dá o seu testemunho. Em Lucas, o próprio evangelho que estamos lendo aqui, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, Jesus, após ressuscitar, ele diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Podemos ver mesmo neste capítulo, num texto anterior, quando há aquele diálogo de Jesus e os discípulos de Emaús, em Lucas 24, versos 27, onde diz assim, e começando, Jesus falando aos discípulos de Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. A Bíblia não descreve a fala do Senhor, mas quem sabe ele não tenha citado algumas dessas passagens do Antigo Testamento. Em Isaías 25:8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Jeremias 23:5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Ou quem sabe até Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá,
De ti me sairá o que será Senhor em Israel. Não sabemos o que o Senhor falou, quem sabe ele tenha citado uma dessas passagens aqui, faziam menção ao próprio Senhor, mas queremos concluir esta palavra após essa breve exposição das Escrituras. Está diante de você, meu amado ouvinte, a decisão mais importante da sua vida: crer ou não crer no propósito de salvação da vinda de Jesus Cristo a esta terra. A Bíblia está farta de alertas para que creiam no sacrifício de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, para que não entrem em condenação. E quando nós falamos condenação, condenação eterna, afastamento eterno de Deus, segunda morte, significa ir para um lugar onde a Bíblia fala que chama-se inferno, afastado de Deus, um sofrimento eterno, sem nenhuma possibilidade ou perspectiva de sair desse lugar. Então essa é a urgência do Evangelho. E fala que o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14 ao 16, onde diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 18 também: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, há várias citações na Bíblia, e um versículo também, em 11, Evangelho de João, capítulo 11, versos 25, quando Jesus está ali falando com Marta, e ele fala essas palavras maravilhosas, onde diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa decisão pertence única e exclusivamente a você dentro do seu tempo de vida neste mundo. Pois a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Quer dizer, depois da morte vem o juízo. Então é em vida que você tem essa oportunidade. Você está tendo esta oportunidade nesta manhã, será repetida à noite na gravação do programa, como já disse anteriormente. A palavra do Senhor não tem gravação, a palavra do Senhor é ao vivo. Falando ao vivo agora, mais tarde, não é ao vivo, mas é ao vivo, às 7 da noite, a 1h da manhã, você estiver ouvindo num presídio, num leito de hospital, na sua casa, numa condução, onde você estiver. Você pode abrir o teu coração, pela fé, crer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, escapar da condenação eterna, ter a alegria do Espírito Santo habitando em você e ter a esperança no teu coração de um dia, ao passarmos dessa vida para a vida eterna, estaremos nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor. Você toma esta decisão. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja te convencendo e te colocando nas mãos do Senhor, que você venha ter esta alegria que nós temos. Isso não é exclusividade dos crentes em Jesus Cristo. Jesus veio para todos, que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo significa todas as pessoas. Então está diante de você, meu amado ouvinte. Faça isso e tenha essa experiência extraordinária, sobrenatural, da salvação pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, encerrando esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra que temos falado, pregado, a simplicidade do Teu Evangelho, Senhor. E que esta palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, venha estar tocando aqueles corações que ainda não tiveram esta experiência contigo, Senhor, e possam neste dia 24 de maio de 2016, nesta hora, receberem a Ti como Senhor e Salvador. O Teu Espírito venha estar operando miraculosamente, de uma maneira sobrenatural nestas vidas. E aqueles que Te conhecem, que estão ouvindo a Tua palavra, venham ser edificados na fé, venham ser fortalecidos na fé. Aqueles que um dia já Te receberam, venham ter esta confiança confirmada mais uma vez no seu coração,
para o louvor, a glória do teu santo nome, que nós oramos. Amém e amém.